que está na hora importante de a gente começar a falar sobre segurança, pensando na segurança como algo que pode ser diferente. E aqui vai um desafio para a gente pensar e para a gente poder contar algumas histórias. A tendência natural, quando a gente fala numa área, quando a gente fala na matéria segurança do trabalho, é que ela no futuro possa ser confundida e entendida como uma área de cuidado de pessoas. Vai ser um grande sonho para a gente no futuro quando a gente falar assim, aonde é o setor de cuidado, né? Não onde é o setor de segurança. Um dos nossos valores da comportamento e algo que a gente sempre busca deixar como legado dentro das organizações é o tema do cuidado ativo. Despertar nas pessoas o desejo de se cuidar, a importância de se cuidar, despertar naquelas pessoas a visão de que elas têm que permitir que os outros cuidem e que ela também tem uma missão muito importante de cuidar dos outros. Quando a gente fecha esse ciclo, a gente está fechando lá o conceito de cuidado ativo. Nesses anos todos de trabalho, de atividade, queria ouvir um pouquinho de você, Odilon. Você pode compartilhar com a gente alguns bons exemplos de cuidado ativo? Posso sim, Júlio. E inclusive um deles foi muito recente. Acho que não tem 2 anos ainda, estamos falando em 2017. Fui participar, acompanhar um DDS com foco em revisão de procedimento. Então, ou seja, é um DDS de uma área de manutenção, onde eles ocupam, o tema do DDS é uma análise de risco ocupacional, né? Então eles pegam uma aro e discutem ela e vê se aquilo que está escrito naquela aro é a prática deles no dia a dia. E eles começaram a fazer essa discussão com a equipe toda, próprios e terceiros, né? E na hora que terminou aquela discussão, é de uma atividade bem crítica da elétrica, bem crítica era, um terceiro pediu a palavra. E a gente estava lá só verificando a qualidade do DDS. Não tinha uma intervenção da consultoria ali. Ele pediu a palavra e falou assim que ele gostaria, né, de contar, que ele estava se sentindo meio envergonhado, mas ele gostaria de contar que ele nunca se sentiu tão bem cuidado pela empresa. E aí a empresa, ele era um terceiro, a empresa, os colegas deles da empresa terceira também entraram e comentaram que nunca, em nenhuma experiência de vida que eles tiveram em outras empresas, eles se sentiram tão bem cuidados, né, pelo nosso cliente. Isso me chamou muito a atenção. E por mais que não era aquele momento, um momento para dar um pouco de amplitude para essa análise, eu não consegui não participar nesse momento. Eu falei, mas você pode me dizer, né, o que tem de diferente aqui? Eles olharam e falaram simplesmente tudo. Desde a integração que a gente entrou aqui. Na integração, eles nos receberam um a um. Perguntaram o meu nome, perguntaram o que eu fazia, há quanto tempo eu fazia isso, há quanto tempo eu estava na empresa. Andaram com a gente pela fábrica inteira. Mostraram onde eram os banheiros, mostraram onde era o refeitório, mostraram fisicamente. Ele falava em detalhes, quase antropológico o discurso dele. Na maior parte dos lugares eles mostram um quadrinho lá dizendo nós estamos aqui, você vai lá. E me apresentaram a empresa, apresentaram para a gente. Depois de toda a integração, que foi uma integração que a gente passou sem ver, e nós fazemos integração com uma frequência grande, por sermos terceiros não fixos, né? Nós começamos a entrar na rotina aqui. Estamos há 21 dias dentro da empresa e temos mais 45 dias aqui. Todas as abordagens foram educadas, perguntando inclusive qual que era a importância da atividade da gente. Que muitas vezes a gente no dia a dia não estava nem aí para a atividade que estava fazendo. Todas os DDS, a gente nos chamavam para participar. A gente faz um DDS junto com eles aqui. E aprende demais. E a gente pode falar. E eles nos escutam. Então, para mim, né, fecha um ciclo de coisas aqui, que é a arte de você receber. A arte de você cuidar.
A arte de deixar cuidar, né? Porque quando eles falam, eles nos escutam, é porque eles estão trazendo também contribuições e estão sentindo que o outro lado está olhando para eles em mesmo nível, de igual para igual, né? E o quanto eles se permitiam se deixar cuidar. E o quanto que aquilo impacta em eles se sentirem cuidados, né? Então foi algo que me marcou muito e tem muito a ver com essa questão do desenvolvimento da cultura, no sentido desses processos eles serem mais humanizados. Que é isso que ele está contando para a gente, né? O quanto ele está se sentindo, por incrível que pareça, deveria ser uma coisa lógica, ser humano no processo industrial. Então, para mim, foi algo assim que, num único momento, lógico que tem outros aqui que eu poderia compartilhar desse cliente que são fantásticos, mas em um único momento eu consegui ver a cultura conforme foi medida, foi consensada, foi vista e contada por alguém, por pessoas que estão ali há 21 dias e já conseguem perceber tudo isso. Eu acho que essa é uma experiência múltipla, né? Porque esses terceiros que estavam ali contaram de diversas experiências que eles tiveram ali que demonstraram o cuidado ativo de uma forma, para mim, única até hoje. Num nível de integração que eu diria para você fantástico. Eu acho que essa foi uma experiência nos últimos anos muito marcante de cuidado, né? E a sua, Júlio? Cara, você sabe que há alguns anos atrás, treinando uma equipe de líderes no processo de abordagem, observação e abordagem comportamental, um time de líderes de uma unidade petroquímica também na região amazônica. Durante o treinamento, no bate-papo em sala de aula, o pessoal, eu pedi para trazer exemplos de pessoas difíceis. E eles começaram a rir e me falaram, nós temos um cara aqui na planta que é dificílimo, Júlio. Ele é agressivo, ele sempre recebe a gente com pedra na mão. E eu falei, mas poxa, como é que é isso? Não, ele é super agressivo, mas ele é o cara de manutenção fera. A gente nem fala nada porque ele é muito bom, mas é impossível abordar esse cidadão. O curioso é que na parte da tarde, nós fomos fazer uma prática em campo. E quando um gerente chegou para mim, dando até com um sorriso no rosto, e falou assim, Júlio, lembra que nós falamos daquele cidadão? Pois ele está aqui numa frente de trabalho e a gente queria te fazer um desafio. A gente queria que você abordasse esse cara. Vá lá e aborda ele para você ver como é difícil. Eu fui lá, ele estava realizando uma atividade de colocação de tubulação, o pessoal de manutenção mecânica. Eu me aproximei, boa tarde, como é que tá, como é que é o trabalho, usei a metodologia que a gente sempre utiliza, a metodologia coach. E o mais curioso é que eu prontamente perguntei o nome daquelas pessoas e eu tenho uma característica que eu memorizo muito bem o nome das pessoas, né? E durante toda a conversa eu usava os nomes, fazia perguntas e o que foi incrível é que esse cara teve uma participação muito boa. Deu ideias, deu sugestões, fez comentários, mostrou pontos de segurança que podia melhorar. Na hora que nós fechamos o compromisso, ele foi o primeiro a apertar minha mão e falou assim, Júlio, tá aqui meu compromisso por segurança, eu vou fazer tal coisa, vou melhorar essa área, vou fazer, olha, eu acho até que o isolamento aqui podia ser melhor, tal. E aí eu tive que confessar para ele, eu falei, rapaz, eu vou te confessar uma coisa, eu vim aqui abordar a tua frente de trabalho porque todo mundo me falou aqui que você é um cara casca grossa. Toda vez que as pessoas tentam te abordar, você é agressivo. Todas as vezes que as pessoas tentam falar contigo, você faz cara feia. E algo que até me emociona, porque ele virou para mim e falou assim, foi a primeira vez que perguntaram meu nome. Então assim, o cuidado ativo, ele está no pequeno detalhe. Perguntar o nome para uma pessoa e tratá-la pelo nome foi abrir a porta para o cuidado. Ela se sentiu cuidada, porque cuidado e respeito andam juntos. Não tem como a gente querer cuidar sem respeitar a pessoa. Essa foi uma experiência muito marcante e eu lembro que nós tínhamos mais um tempo de prática e eu falei assim, não, vamos todo mundo voltar para a sala de aula e vamos conversar sobre isso. E para todos aqueles líderes que estavam naquele momento, aquela foi uma experiência que eu tenho certeza que todos lembram como eu. Eles falavam assim, puxa vida, cara, você sabe que a gente sempre tratou com um apelido esse cara? A gente sempre chegou, nunca perguntando para ele como ele estava ou como era o nome, a gente perguntava sempre de forma agressiva.
Então ali, claro, né? Dizer que veio primeiro, né? Se foi a agressividade de um ou de outro, a gente não sabe. Mas o que fez a diferença naquele momento e o que marcou o cuidado com aquela pessoa foi o simples fato de perguntar o nome dele e tratar durante ali os 10, 15 minutos que a gente ficou naquela conversa pelo nome. Então, que incrível, né? Cuidado ativo é uma pequena atitude. Isso, para mim, foi um aprendizado, assim, já deve ter uns 15 anos que isso aconteceu comigo, mas seguramente é algo que eu vou levar para sempre comigo, nos meus exemplos, nos treinamentos, nos exemplos que eu dou para as minhas filhas. O quanto isso é importante, gerar um cuidado genuíno, um cuidado real e extremamente simples. Aquilo fez diferença para mim, né? Aprendi muito com aquele cara. Eu acho que sem dúvida nenhuma, você me contando essa história me remeteu a uma situação que foi bastante também impactante para mim em relação a cuidado ativo, que foi um líder, um gerente executivo de dos nossos clientes, que ele perguntou num evento que nós estávamos participando, o que seria o cuidado ativo aplicado ao gerente, a um diretor, a um presidente, Júlio? Porque normalmente quando a gente fala do cuidado ativo, a gente fica pensando talvez mais nas pessoas que estão mais expostas aos perigos, em alto risco. E eu queria escutar de você isso. Como é que nessa tua experiência também você consegue ver esse pedido de cuidado que os líderes ultimamente têm feito, né? Porque hoje o líder ele vive um papel muito difícil dentro da organização, porque se dá tudo certo a equipe, se dá errado a ele. Como que se aplicaria nessa experiência toda tua esse cuidado ativo ou uma situação que você tenha já presenciado que isso expandiu e chega também ao cuidado dos líderes de uma empresa? Quanto mais a gente sobe na organização, mais a tendência é a gente ficar sozinho. Isso é natural, todo gestor, todo executivo vive isso no dia a dia, né? Você acaba criando, por questões de papéis e responsabilidades, você diminui um pouco o teu círculo de pessoas. Então existem algumas dicas que são importantíssimas. O primeiro ponto é o autocuidado. Aqueles executivos que morrem de trabalhar já não são mais bem vistos pela organização. Eles têm que aprender a respeitar e equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, e isso é um ponto de partida essencial. Inclusive, ele cria cultura. Eu acho que quando a gente remete a um pouco da história da segurança, lembrando do próprio Paul O'Neill, ex-diretor, ex-presidente da Alcoa, fazendo uma mudança de cultura pelo viés da segurança e da saúde, é porque ele tinha uma preocupação genuína pelas pessoas. E isso gerava uma preocupação genuína por ele, seguramente, né? As pessoas se referem a ele com muito carinho. Então existe um ponto de partida importante aí. Você tem que ter esse cuidado e isso gera um impacto para toda a estrutura que é muito forte. Aquele líder que fica até altas horas dentro da organização e olha com cara feia para quem sai cedo, não está dando um bom exemplo de cuidado, né? O segundo ponto é que a gente tem que ter portas abertas para ouvir feedbacks. Quanto mais a gente sobe, mais a gente fica sozinho e a gente não abre as portas para receber feedbacks, mais sozinho ainda a gente fica. Então é importantíssimo que você esteja atento a esses feedbacks que as pessoas estão te dando no dia a dia e em todos os níveis da organização. Isso é essencial. Eu trabalhei com um executivo no interior de São Paulo, como consultor, trabalhando na mentoria dele, e um dos elementos que ele me falava assim, Júlio, uma coisa que faz diferença para mim é que eu sempre tiro uma hora do meu dia para sentar com a turma no cafezinho ali, eu sento com o meu gerente, com o operador, eu sento com o pessoal que faz a limpeza da empresa, e aquele momento eu sempre aproveito e pergunto assim, pessoal, e como está sendo trabalhar aqui? Tem alguma coisa que eu posso fazer diferente? O que vocês acham? Que feedback vocês me dão? Então, esse estar aberto ao cuidado é muito importante, né? E a gente não pode confundir e achar que é só a nossa função cuidar do outro. Que eu vejo que muitos executivos pensam assim ainda, né? Eles estão lá para dar a vida total. E é claro que é uma missão importante você ser um executivo. Você tem um nível de responsabilidade muito grande. Mas a gente não pode esquecer, então, de que o cuidado ativo também cabe aos líderes. Políticas de RH têm que ser pensadas para todos os níveis. Políticas de saúde e segurança para todos os níveis. Políticas de consequência para todos os níveis.
Isso faz a diferença e começa a criar uma cultura de cuidado para todo mundo dentro da organização. Nós não podemos humanizar partes da empresa. A empresa ela tem que passar a pensar de forma humanizada. Eu acho que uma reflexão muito importante que sai de toda essa nossa conversa está nesse ponto final que você traz em relação ao cuidado ativo aplicado a todas as hierarquias, a ter sistemas e processos robustos também. Porque se você não tem sistemas e processos robustos, os resultados da empresa, inclusive os de produção, têm a ver muito com o desempenho da liderança e do quanto ela controla a equipe. Então, eu acho que essa mistura, eu acho que um grande aprendizado escutando toda a nossa fala aqui e as experiências que a gente escuta, passa e ouve dos nossos colegas de trabalho e clientes, amigos, é que o equilíbrio de uma empresa para que ela tenha um futuro, um sucesso, um potencial de sucesso mais elevado, é quando você tem uma relação entre líder e liderado forte, cuidadora, tanto de um contra o outro, né? E um sistema de gestão robusto. A gente forma organizações saudáveis. Né? Organizações saudáveis, né? E que são transformadoras, que conseguem propor mudanças, melhorar, evoluir. E eu acho que isso tudo faz a gente entender bem um cenário onde você vê um cuidado ativo aplicado ao indivíduo e à organização. Né? Porque cuidar do negócio é cuidar das pessoas e vice-versa. Eu acho que a ordem aqui sempre vai ser questionada. O negócio só existe se tiver pessoas e pessoas só existem naquele lugar se tiver um negócio. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito importante. E para mim, um grande desafio que nós como empresa, nossos clientes, nossos potenciais parceiros precisam pensar sempre como que eu utilizo o cuidado ativo como um caminho crítico de sucesso para o meu negócio. Né? No cuidado com a vida das pessoas e da própria organização. Fica aqui uma reflexão importante para nós.